pessoal orou e aceitou a vontade de Deus, né? Se assim as pessoas acreditam que todo o poder, né, Deus tá à frente de tudo e permite todas as coisas, tanto a esquerda quanto a direita orou e o resultado de 2018 deu Bolsonaro. E todo mundo aceitou. Agora todo mundo orou de novo, o resultado deu Lula e eles não aceitam. É meio controverso isso, não? Eles não estão aceitando a própria oração. A oração em si é uma coisa que você respeita. Você faz uma oração, tem gente que reza para o time ganhar. Então, assim, isso é uma coisa do humano. Talvez uso indevido, mas é natural você orar por alguma coisa que você espera que seja bom. O problema é o uso indevido de Deus. Aí que vem o problema. Entendeu? Aquelas frases assim, tem como na cabeça de alguns, inclusive pregado em muitas igrejas, um é Deus, outro é o demônio. Ali que está o erro, é uma disputa democrática. Inclusive, nós saímos dos temas que eram temas do desenvolvimento econômico, das políticas econômicas, para um tema de religião, opção. Assim, foi muito empobrecido. O debate eleitoral foi muito empobrecido. Isso entristece a qualquer um, porque não foi qual o programa de um partido, qual o programa de um candidato, para onde nós vamos com o país, né? Agora estão chegando na dívida do Brasil. Isso nunca veio à tona. A dívida que era 170, parece que já está perto de 400 bilhões. Então é muita dívida. Essas coisas não foram debatidas. Eu lembro que no período da Dilma se debateu muito isso. O país estava com uma dificuldade real, tivemos dificuldade. Os preços das commodities no mundo todo do Brasil. Mas o efeito Lula foi muito positivo. Primeiro, fez o Bolsonaro criar um bolsa incentivo lá de R$600. Ele não queria 600, mas acabou chegando aos 600. Fez com que ele assumisse o compromisso de manter os 600 e o Lula manteve também. Então o povo já tem uma garantia de que 2023 vai ter um benefício assistencial. No campo teológico, de resgate do ser humano, essas paradas que para mim é mais o papel da igreja do que propriamente legislar, entrar nesse debate político. Porque a partir do momento que você abre um pouquinho para a igreja estar discutindo assuntos que são do Estado, a gente corre um certo risco. Por quê? Os ayatolás no Irã, emparelhamento de Estado com religião. Afeganistão, o que rola lá? Emparelhamento de Estado com religião. O próprio emparelhamento do Estado com a religião, do ano 300 até o ano 1300 e pouco lá, que foi o período onde Constantino juntou a igreja, olha o emparelhamento que gerou. Perseguição. Então, para se evitar esse tipo de confusão, cada um tem que ficar no seu quadrado. Eu quero ser deputado, eu sou pastor, saio da igreja e vou virar pastor, saio da igreja e vou virar deputado. Agora, esse emparelhamento me preocupa muito. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente pode errar. E aí, de repente, eu colocar uma questão ideológica, bíblica, em questões do Estado, eu posso botar a minha Bíblia dentro do Estado. E quem diz que a minha Bíblia, meu pensamento está certo? Olha bem, a igreja tem certos dogmas que ela preserva, então ela se posiciona sempre quando ela acha que isso é atingido. Nós temos que conviver com isso com uma certa naturalidade. E nós temos igrejas. Nós temos igreja secular, temos igrejas que vão nascendo agora e de acordo assim, com a conveniência e tal. Então, assim, sem fazer julgamento, não vejo com rigor que se vê a posição política de uma igreja. Não é isso. Nos Estados Unidos, um veículo de comunicação tem opinião, então é natural que isso aconteça. O problema nosso é que a gente está trabalhando com a mentira, com coisas falsas, com fake news e com coisas falsas mesmo. Afirmar que uma pessoa defende uma coisa quando ela nunca diz que defende. Então não é porque está dentro da igreja, é porque a igreja está trabalhando com um pecado, que é mentira, e publica um pecado via fake news. Então, vou chamar aqui o pecado, né? O pecado não está em você ter opinião, o pecado é você usar indevidamente o nome de outro. Endeusar quem não é Deus e demoniar quem não é demônio. Assim. Por exemplo, falar, eu defendo a família. Uma pessoa que já teve 3 mulheres, tem filho espalhado pelo mundo inteiro, fala com a menina de 15 anos, pintou um clima, e é o exemplo de família, é o defensor de muitos que estão lá na igreja, padre, pastor de companhia limitada, uma pessoa que não tem nada de conduta a ver com a tal da família que eles dizem defender, que é a tal da família tradicional. Entendeu? Então, assim, o problema está nisso. Quem defende família não agride mulher, não fala que mulher é
É que foi a palavra que ele usou, uma fraquejada. Uma fraquejada. Não fala outras coisas que ele falou que eu não vou ficar aqui falando. Então, esse é o meu problema. Não quero falar do presidente. Quero falar do mau exemplo. Uma igreja que defende cegamente uma pessoa, como se fosse assim, o Deus, o mito que virou Deus, para endemoniar os outros, demonizar os outros, fazem isso. Isso que eu acho que é o erro. Agora, eu vou defender o Bolsonaro porque eu acredito que ele é melhor pelo Brasil. Vou botar a minha opinião política. Eu vou defender o Lula porque eu acredito que ele é melhor pelo Brasil, a minha opinião política. Se a igreja defendesse com base na opinião política, mesmo que fosse do pastor, e não a obrigação, o pastor chegou a dizer que se os fiéis fossem votar, assim, ameaçando, no sentido que Deus ia punir, coisa desse tipo. O padre vai lá e tira a roupa no meio porque tinha um petista no meio da igreja, que não ia celebrar que os petistas saíram da igreja. Essas coisas são negativas. Tanto que eu não estou perdoando igreja nenhuma, não estou crucificando nenhuma. Não, todas têm de lá e de cá. Então, o ponto de vista do indivíduo como cidadão, ele tem o direito de defender. Não no púlpito, no púlpito. Tem direito de defender como cidadão. Agora, usar o espaço da igreja, eu acho equivocado. Agora chegou num ponto assim, que eu talvez não expressei bem. O indivíduo, que ele sai da casa dele para ir num templo buscar Deus e, de repente, chega lá. Tem uma propaganda política, né, para esse ou aquele candidato, na minha opinião, isso é extremamente errado. Está errado. Porque, não, vamos deixar que fulano de tal é bom. Beleza, vai deixar por bom. Mas e depois que entrar um outro que é contrário ao que você pensa? E aí? Então, na prática, uma boa parte das igrejas viraram comitês, né? Virou comitê de um candidato ou de outro. Um candidato não serve nem para um nem para outro, e não pode. Tudo bem que a relação é com Deus, do indivíduo com Deus, mas se vai na igreja é porque você acredita que o pastor vai te falar alguma coisa, bom padre, não sei quem. Então, assim, o ideal é que isso não seja misturado. É muito ruim quando isso vira perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Eu vejo assim com certo receio essa mistura, entendeu? Eu acho que nas eleições passadas, até 2016, não tinha isso. De 2014 não tinha isso. De 2018 para cá, isso começou a ficar muito próximo. E a gente identificou assim, muitos erros, entendeu? De realmente colocarem candidatos, visitarem igrejas e fazer das igrejas seus palanques eleitorais. E cabe ao fiel chamar a atenção do pastor. Tipo, pastor, eu vim aqui foi para ouvir falar de Jesus, não foi para ouvir falar de fulano, cicrano, bertano, não. Se você quer falar de fulano, faça uma reunião na sua casa, né? Fala o que é, que nós vamos lá ouvir. Agora, dentro da igreja, eu acho que devia ser uma coisa bem clara. Mas a subordinação, a hierarquia dentro da igreja, principalmente igrejas mais evangélicas, é muito... O cidadão, acho que tem pouco direito de falar isso aí. Ele pode até não entender, ir para casa e votar em quem ele quiser, porque é no escondidinho. Mas eu acho que dificilmente ele afronta um pastor. Acho que tem pouco espaço para isso, na minha avaliação, pelo que eu conheço de igrejas. Não acho que é muito fácil de fazer isso, não. É mais fácil ele ficar quieto, abaixar a cabeça e depois, na hora do voto, ele dá o voto que ele quiser. Está acontecendo muito isso. Aquela ideia que todo evangélico vota no Bolsonaro não é verdade. E nem que todo católico vota em Lula. Não é verdade também. Entendi. Hoje, as pessoas, eu vejo que elas não aceitam as eleições, sendo que diferente dos movimentos de esquerda que protesta até o dia da eleição, depois do dia de ser votado. Depois que votou, aí não tem jeito mais, você tem que ter diálogo para não ser mais impactante. Então, eles pegam e querem comparar, às vezes, esse ato que está tendo agora com o ato da esquerda. Eu vejo diferença nisso. Vai até ser votado, o outro já teve a votação e as pessoas não aceitam. É mais ou menos dessa forma mesmo? Estou equivocado? Como você enxerga esse tipo de movimento que está tendo aí? Eu acho que a sua leitura ela é correta. Eu fico muito triste porque, na prática, nós que somos democráticos, nós temos o direito de lutar. Não importa se você é em 10 ou em 100, você tem direito de fazer suas lutas, a favor e contra. Mas nós aprendemos a respeitar o vencedor. Então, assim, o momento aí não é um momento democrático, é um movimento de direita conservadora que não aceita o resultado das eleições. Teve uma eleição e 60 milhões votou em um, 58 votou em outro. Então, um país bem dividido, mas teve um resultado eleitoral. O que eles estão tentando fazer é criar um ambiente negativo para
justificar outros tipos de medidas que eles não tomaram. Porque o que acontece? O comportamento do presidente foi muito ruim e acabou gerando um mau exemplo. Quando o pai dá mau exemplo, o filho se sente no direito de fazer qualquer coisa. Aí sai uma deputada com um revólver no meio da rua atirando, sai outra atirando na Polícia Federal. Isso é para o Brasil uma desmoralização. O mundo inteiro está olhando para cá. Por que o mundo comemora a eleição do presidente Lula? Porque eles percebem que nós podemos esperar novamente um país pacificado. Uma postura mais Uma coisa é você ter oposição a uma... Pô, eles elegeram vários deputados, senadores e governadores. Eles vão fazer oposição institucional. O deputado vai fazer oposição no Congresso, na Câmara e no Senado. Os governadores vão tocar políticas deles, onde dá para se relacionar. Daqui a 4 anos tem eleição de novo, vão disputar de novo. Então faz parte da democracia o ganho e o perde. Okay. Isso vale nos Estados Unidos, vale na Europa, vale em qualquer país do mundo e vale no Brasil. Eles não estão aceitando o resultado democrático das urnas, que é a vontade do povo. Tem lá o ditado popular, que é a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo escolheu, nós já perdemos eleições e aceitamos, já ganhamos e aceitamos. O Haddad perdeu pela votação muito próxima. Porque, veja bem, e nós não fizemos nenhum ato de rua. A eleição não pode servir só quando é a favor da gente. Tem uma brincadeira, né, do 7-1 da Alemanha, né? Vamos reclamar lá que nós perdemos. Pô, mas perdemos. É triste, mas é natural que quem perca chora um pouquinho, reclame. No dia seguinte vamos tocar a vida. Construir o Brasil, construir nosso Estado, fortalecer o parlamento, fortalecer a democracia. Mas o que estão fazendo passou muito do limite, está muito fora do limite, né? E com palavras agressivas e com grosserias, tipo agora, né? Um general falar que o Lula, infelizmente, não está doente. É desejar a morte de outra pessoa, coisa não existia no nosso tempo. A gente disputava na política. Eram debates duros na política. Eu disputei com gente de direita, tudo na política. Um ganhava, um perdia. Um dia você ganhava, um dia você perdia. Mas nunca desejei o mal de alguém. Entendeu? Então isso empobreceu muito. Empobreceu muito a política, decepcionou muito. A agressividade também, essa coisa do ódio, né? Hoje eu me vi um texto de uma menina falando que na família dela ela já não consegue falar mais com ninguém, porque começou a criar um sentimento de ódio. E era natural você pensar diferente e conviver com os amigos. Quanta gente saiu de grupo, quanta gente criou amizade na comunidade, dentro da igreja. Foi triste. O ambiente dessa eleição foi muito triste para quem pensa num país pacífico, democrático, respeitando as opiniões das pessoas. Eu vejo o seguinte, em 2018, João, você foi deputado estadual em 86 eu fui eleito. 20 e poucos anos depois, volta para a Assembleia Legislativa no Espírito Santo. Qual o cenário que você espera encontrar 20 anos depois? Primeiro que era lá no centro de Vitória, agora já está aqui em frente ao shopping. O que você espera encontrar dentro dessa Assembleia Legislativa do Espírito Santo? Desculpe, 36 anos depois. 36? Tá? 36 anos depois. Foi assim, em 86, eu era ainda muito jovem, né? Quase um menino, né? Eu tinha 30 anos de idade. Foi uma coisa assim, abençoada, porque eu fui candidato naquele tempo que o partido tinha pouca gente, então tinha que botar candidato. Eu era presidente da CUT, eu amava o meu trabalho, não queria ser candidato, porque eu queria continuar lá como presidente da CUT. Mas foram convidando pessoas para entrar na chapa. Aí entrou Perli, entrou Cláudio Fizeira, entrou João Código, Cláudio Vereza também foi dos últimos. E nós acabamos elegendo 3 deputados. Cláudio Vereza, Ângelo Mosquen e João Código. Característica assim, Vereza, mais igreja, movimento comunitário, João, movimento sindical urbano, Mosquen, movimento sindical rural. Foi uma composição bacana. Eu fui o governo Marques, o primeiro, o segundo foi o governo Albuino. Quando o Vitor se elegeu governador, eu fui eleito deputado federal. Fui deputado federal nos 2 mandatos de Fernando Henrique. Então, assim, foi bom para mim, porque foi um aprendizado. Sempre na oposição, né? Quando a primeira vez que eu estar num governo que eu ajudei a eleger, vai ser agora com Casa Grande, governador. Eu sempre estive muito na oposição. Eu estou me sentindo muito bem. Estou novo, estou com muita energia, com muita garra, muito agradecido aos votos das pessoas. 58 mil votos, o terceiro mais votado do Estado. Muito bom para mim. Eu volto revigorado. Então, estou animado. Acho que eu tenho uma tarefa grande, que é a minha experiência de executivo e legislativo. Fazer um debate sobre o desenvolvimento do Estado, novas políticas públicas, o que nós podemos avançar para além do que o Casa Grande já fez. Pensar um pouco assim, estar na Assembleia como um instrumento
é do povo capixaba, né? Naturalmente fazendo uma relação com o governo do Estado, mas debatendo os temas do Estado. A Assembleia não é exatamente uma extensão do governo, é um outro poder, mas que se relaciona, que articula, que interage. Então, estou muito animado, acho que eu consigo cumprir um papel, pela minha experiência de executivo e de legislativo, acho que eu consigo. A minha intenção é debater o Espírito Santo, sem fazer crítica, assim, acho que a Assembleia tem que atuar mais, ela tem que estar mais presente nos temas do Estado. Sinto que tem um horizonte para trabalhar muito grande. Você vai falar para mim qual é a obra mais importante na Prefeitura de Vitória do seu mandato, quando você... A obra mais importante não foi física, foi uma obra política, foi o debate sobre o orçamento participativo. Eu fiz 80 reuniões em 80 bairros, fizemos um congresso com mais de 650 delegados e decidimos todas as ações que nós íamos desenvolver em Vitória, obras e serviços. A criação do restaurante popular, a criação do centro de referência de juventude, as obras grandes como a ampliação de Fernando Ferrari, a Praia de Camburi, o Tancredão, todo o trabalho de drenagem, todo o trabalho de coleta e tratamento de esgoto, tudo isso foi decidido em um congresso. Tudo que eu fiz em Vitória foi fruto deste modelo. Eu era só o prefeito, mas tinha uma equipe de secretários e nós fomos às comunidades, ouvir as comunidades. Então, eu fiz uma radiografia das demandas de Vitória, das necessidades, fomos aos poucos desenvolvendo, investindo. Eu contei com duas coisas importantíssimas. Uma bênção divina também, ter o Lula como presidente da República no terceiro ano de mandato, o país crescendo, a arrecadação crescia, porque o Brasil estava bombando, e o Paulo Arthur como governador no primeiro momento, e no segundo momento, Casagrande. Todos, e a Dilma, todos me ajudaram muito. Contar com um amigo no governo federal, um amigo no governo do Estado, depois uma amiga no governo federal, um amigo no governo estadual, foi muito importante para mim. Eu fiz, descobri, 1 bilhão de investimentos. Todas as obras importantes, estruturadas em Vitória, foram feitas no meu período. Foi o princípio dos royalties do petróleo que estavam chegando no Estado? Então, isso Vitória foi contemplado com um pouco disso. Vitória não é a cidade, tinha uma participação de royalties. Não, é muito pouco, mas não sei como é que é feita a partilha dos royalties. Eu sei que o município arrecada, mas não vai uma porcentagem para o Estado, não? É o inverso. O Estado arrecada e distribui 25% para os municípios. Vitória ficava com uma parte disso. Foi importante, mas a distribuição do royalties dá de forma diferente do ICMS. Entendi. Porque o que acontece? Se dá nos municípios que são produtores. Que tem, então, assim, dá um pouco. Então, Vitória tinha uma participação em função da presença de empresas que trabalhavam com o setor petróleo. Isso também contava na distribuição. Nós não somos produtores de petróleo, nós tínhamos empresas que operavam nessa área, então nós recebíamos alguma coisa. Mas foi um crescimento do Brasil mesmo. No período do Lula, nós chegamos a ter o pleno emprego. Todo mundo estava empregado, as empresas estavam bombando. Quando todo mundo consome, todo mundo tem que produzir, todo mundo. A economia rodava. Quando a economia roda, todo mundo paga imposto. Trocava a garrafa, trocava o copo, trocava a camiseta, trocava tudo. Então, assim, o país andava para frente, uma parte disso fica em tributo. Então, voltava para a educação, voltava para a saúde, voltava para obras físicas. Foi muito rico o nosso período. Foi uma bênção, foi muito rico. Nós vivemos, talvez... Então, Eu, assim, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, foi dos projetos que nós apresentamos. Olha bem, Scooby. Na parte de saneamento, nós pegamos com 46%, deixamos com 100% em condições de colher e tratar o esgoto em Vitória. Fizemos uma estação de tratamento na região da Grande Vitória, lá no lado de São Pedro. Nós fizemos todas as obras para acabar com o alagamento. Jardim Camburi, Bairro República e Maruípe. Nós fizemos o recapeamento de 36% das vias públicas. Hoje as nossas avenidas parecem até estrada de chão. Fizemos muita coisa. Fizemos 15 unidades de educação nova, 8 unidades de saúde, um centro de especialidade, um restaurante popular que foi fechado, um centro de especialidade médica, tá bom, centro de referência de juventude que foi fechado. Nós fizemos muita coisa. Nós fizemos muitas coisas físicas, muitas obras na periferia. Projeto Vitória de Todas as Cores, que reformava, mexia em telhado, mexia na parte sanitária. Reconstrução, trocar um barraco para casa de alvenaria. Projeto Morar no Centro. Aquelas casas pintadas. Projeto nosso, Vitória de Todas as Cores. Foi na sua época que iniciou o projeto? Época. Estoril, Tabajara, Pouso Real, aqueles hotéis abandonados, nós compramos, fizemos habitação, são mais de 100 unidades. Habitação em Taboazeiro, 130 e tantas unidades. Muita coisa nós fizemos. Vou falar para você o seguinte, que
Durante esse período, eu vi que a Serra cresceu, Vitória cresceu, mas Vila Velha ficou um pouco para trás em relação a grandes desenvolvimentos. Hoje, se você for na Serra e em Vitória, você vê como é que fala? Um avanço muito grande em relação... Vila Velha e Vitória era bem parecido, pau a pau ali. Aí depois Cariacica e Serra ficavam um pouquinho para em termos de desenvolvimento urbano. Hoje, Vila Velha continua naquele mesmo patamar e Vitória, pum, deu uma esticada muito grande e Serra também. Eu acho que isso é consequência de administração somado a recurso mesmo que a cidade tem. Vitória é uma cidade muito rica, é uma cidade que tem bastante recurso, João. Então, a Vitória tem um problema para o seu desenvolvimento. Vitória não tem área. Então, mar e montanha. A parte do território de Vitória ela está toda constituída, está toda asfaltada, está toda drenada, está toda com esgoto coletado e tratado. Então, é uma cidade que, de certa forma, é só manter, é só cuidar. Como se tivesse um apartamento pronto, você só tem que fazer limpeza, manutenção. Pode dar um problema no vaso, pode dar um problema na parte elétrica, mas a cidade está constituída. A Serra está crescendo muito, porque ela é planalto. O planalto tem uma vantagem, está lá em cima, tem menos problemas de questão de água e tal, então facilita um pouco. A Serra tem uma vantagem competitiva com relação à Vila Velha, que tem partes baixas, e mesmo Cariacica. Então, assim, de certa forma, Cariacica já é muito morro, Vila Velha já é abaixo do nível do mar. Isso, então sim, a Serra tem naturalmente um crescimento e uma urbanização, um modelo mais privilegiada. Urbanístico mais privilegiado. A tendência é daqui a pouco Serra ter 600 mil habitantes. Os conjuntos crescem lá em uma velocidade extraordinária. O caso de Vila Velha é mais habitacional. Talvez o problema de Vila Velha não é crescer ou não, é que ele cresce mais no habitacional e cresce menos na indústria, no setor de serviço. Isso é uma carência, porque daqui a pouco você vira uma cidade dormitório. Então é importante fazer atração de negócios para Vila Velha. A prefeitura, o governo do estado ajudar a constituir espaços que possam receber empreendimentos. Isso é muito importante. Cariacica, com os contornos, ela vai acabar se beneficiando. Ela vai acabar tendo benefícios nos contornos. Então, eu acho que a Vila Velha tem um desafio, sim, no seu desenvolvimento. Tem uma questão que é território, tem outra questão que é a política. Um tempo atrás, a política de Vila Velha ficou parada. Não vou citar nome de prefeitos, mas acho até que o atual está tentando se mexer, mas o passado ficou um pouco paralisado. Uns 2, 3 mandatos atrás, a cidade perdeu muita competitividade. Para você ter uma ideia, quando eu fiz toda a coleta e tratamento de esgoto em Vitória, porque o prefeito de Vila Velha não aceitou o recurso porque ia cobrar. O saneamento tem taxa. Você faz o saneamento, você cobra um percentual da água. Para não cobrar, Vila Velha ficou sem o esgoto. Agora está terceirizado e tal, privatizado e tal. Mas naquele momento, Vitória se beneficiou de uma política equivocada aqui da cidade. Eu tenho 1 milhão para distribuir, você não quer os seus 500, vem 1 milhão para mim. Foi um pouco o que aconteceu. Nós não teríamos recursos para fechar Vitória. Só fechamos Vitória porque, à época, o prefeito de Vila Velha não quis o recurso para Vila Velha. E hoje Vila Velha está nesse... Eu percebi o seguinte, que Vila Velha cresceu um pouco, lei seca. Todo mundo atravessava a ponte para ir para Vitória. Aí Vila Velha, de repente veio a lei seca, ninguém atravessou a ponte mais, ficou tudo em Vila Velha. Começou a abrir bares em Vila Velha, né, ter vida noturna em Vila Velha. Mas realmente Vila Velha sempre foi isso aí. Cidade dormitório. Tinha o Pô de Capuaba, chocolate Garoto, polo da Glória. Mas o que eu posso estar esquecendo aqui de indústria, de grandes polos consumidores? Qual? Polo de Santo Inês. O restante de Vila Velha é tudo, acho que 55% de Vila Velha é rural, né? Confecção e... Não, o Porto tem uma atividade importante, né? Capuaba. Realmente a Garoto, ela tinha uma contribuição significativa. Tem, né? Tem uma contribuição significativa. O comércio de Vila Velha, ele tem uma atratividade. Agora ampliou com vários shoppings. Então, o setor de serviço de Vila Velha, ele é atrativo.
Por isso que morar aqui ficou mais simples agora. Tem tudo em Vila Velha. Não precisa ir de Vila Velha mais para nada. Então, isso você tem razão. Além de ter melhorado muito a parte de serviço, gastronomia, coisa desse tipo. Então, Essa leste-oeste aí encurtou, o problema de Vila Velha aproximou é como muito você Cariacica e Vila Velha, né? Como arrecadar muito para manter o serviço e ampliar o serviço. Porque Vila Velha é uma cidade... Arrecada pouco, né? Ela é ampla, Ampla. ela é espalhada também, ela é mais espalhada. A Vitória tem a vantagem de concentrado, muito concentrado, tudo é muito concentrado. Então, Vila Velha tem bons desafios. Nesse quesito, Serra se destaca, vai à frente, porque ela vai crescendo na arrecadação do ICMS. Eu não tenho agora a distribuição de cada município. Viana, que era um município que não contava muito, começou a contar. Viana está desenvolvendo bem. Guarapari, que eu acho que precisaria de um olhar mais assim, dar uma olhadinha no desenvolvimento de Guarapari. E Vila Velha, eu acho que Vila Velha tem potencial, tem que conversar um pouco mais, discutir um pouco mais. Você acha que o seu eleitor hoje ele é mais jovens ou pessoas de idade mais... pessoas mais velhas um pouco? Olha bem, eu tenho uma filha que é vereadora de Vitória, a Carla tem 32 anos. A Carla foi eleita com menos de 31 anos, 31 anos ela foi eleita. O que acontece? São perfis diferentes. Quem tem 31 anos nem lembra do que eu estou falando. Você acha que falta um pouco mais do público jovem conhecer um pouco do trabalho de João Cosi? Falta muito, porque se você pega aí 8 anos do Luciano, com mais 2, dá 10. Então você tira 10. Assim, você tem que ter de 25 anos para baixo, não conhece nada, porque o camarada tinha 15 anos. Com 15 anos você não está muito ligado nisso. É um negócio assim, bem difícil. Como você falou, né, o conhecimento atual, o tema atual, o debate que está por mídias sociais hoje, ele é muito mais dinâmico. Mas ele não vai lá atrás falar de uma obra física. Todo mundo acha que a Ponte da Passagem sempre foi aquela ali, a galera de 30 anos. Todo mundo acha que a Fernando Ferrari era aquela ali, que a Praia de Camburi sempre foi aquilo. O Tancredão sempre existiu, a Praça do Papa sempre existiu. Nada disso tinha antes da minha presença na prefeitura. Por exemplo, as duas pontes, a ponte de Camburi e a ponte de... Todas essas obras foi no seu período? Ampliação da ponte da Camburi, a obra de Camburi. Tranquedão também? Ponte da Passagem, toda Fernando Ferrari. O Luiz Paulo tinha feito até, na parte do aeroporto, até a Praça de Goiabeiras. O Tancredão, todo no nosso período. A Praça do Papa, toda no nosso período. Todas essas obras do nosso período. O Centro de Especialidade, que foi muito importante. Então, muita coisa, nós fizemos muitas obras. E sem nenhum questionamento, não tem um questionamento de uma licitação, da compra de uma folha de papel. Entendeu? Muito interessante o nosso período de gestão. Eu me orgulho muito disso. E a cidade tinha uma participação social danada, porque o movimento popular participava de tudo. Quando eu disputei em 2020, eu estava sem mandato, no limbo, Lula estava condenado, um momento muito difícil. Não tive nenhum partido do meu lado, nem o PCdoB eu consegui. Sozinho, fui para o segundo turno, fiz 42%, então sou muito feliz. Aquilo me deu naturalmente votos e motivação para disputar a eleição de deputado estadual. Fui o terceiro mais votado com 58 mil votos. Votação muito boa também em Vitória, então assim, só tenho gratidão. Eu falo sempre, gratidão a Deus e ao povo capixaba, e Vitória também. Eu lembro, moro em Vila Velha, mas eu lembro da campanha para a Prefeitura de Vitória, você falando sobre o metrô. Por que não aconteceu o metrô? Desculpe, olha bem, o VLT, que é um veículo leve sobre trilho... Você te fez essa pergunta já? Não, 500 vezes. Que pode ter o nome de metrô, qualquer coisa. Ele era um projeto... O mundo inteiro estava discutindo VLT. Eu fui à China, estava sendo construído lá uma dúzia de VLT na China. Só no Brasil tinham 5 projetos. Só o Espírito Santo que não foi para frente. Campinas... Só São Paulo. Desculpa. Rio, São Curitiba, Paulo, Campinas, Curitiba e Santos. Santos. Só do Espírito Santo não foi para frente. E o nosso era perfeito, porque nossa cidade é pequena, daria para sair de Laranjeiras, vir até Vila Velha e ir até Jardim América. Esse era o projeto? Esse era o projeto. O Lula falou o seguinte: se o governo do estado assumir, a gente assume também. Tinha recurso no Ministério do Transporte para financiar no BNDES. Quem era o governo do estado na época? Era Paulo Artung. Acabou não assumindo. Os prefeitos da Grande Vitória, que tinham dado aval para apresentar o projeto e defender o projeto, daí a pouco começaram. E por falta de combinação política... O recurso não era... tinha recurso? 2 bilhões. Tinha recurso, o BNDES tinha recurso para caramba, o setor privado podia entrar. Ia ser o Transcol muito mais moderno, nós íamos ter um carro de 3 em 3
minutos passando por Vitória. Era um negócio lindo, fantástico Esse negócio. por baixo da terra? Por cima, por baixo, de acordo. Só o Saldanha que podia ser por baixo. O resto podia ser por cima ou na planície. Era muito bacana o projeto. Tem um desenho do projeto todo, os projetos foram apresentados, o setor econômico tinha condição de aportar recursos, mas por falta de combinação política. Nós vamos pagar um preço alto por isso, já estamos pagando. Mas isso assim... Mas por que tem nós certas teríamos... coisas que emperram, o trem garra? O ferroviário ele não resolve o problema de mobilidade. O Não, VLT resolveu o problema de mobilidade. Não, falando assim que no contexto geral, se você for parar para pensar, tudo garra. Não, mas deixa eu falar. Não, Dificilmente um negócio assim nesse anda, não posso concordar com você, não. anda rápido. É porque o que acontece? O aquaviário ele vai ter instalado, ele vai resolver um problema muito pequeno de mobilidade e vai resolver um problema de turismo, circular para cá, para lá. Teve pouca de barco. discussão com a sociedade sobre isso. Mas o VLT não. O VLT é um transporte de massa. O mundo inteiro moderno tem sistema de trem. Ok. O nome você dá que você quiser, mas é sistema de trem, não de ônibus. O Brasil é tudo ônibus e caminhão. O Brasil é muito atrasado. O modelo de transporte brasileiro foi feito de rodovia e não de ferrovia. E nos centros urbanos de ônibus e não de VLT ou BRT. Entendeu? Nós precisamos transportar as pessoas em quantidade grande, a média era de 80 pessoas por carro, 2 carros ligados, ou até 3, e passava de 3 em 3, 4 em 4 minutos. Era lindo. No período de mais movimento, passava mais carro, no período de movimento, menos carro, era tudo. Não fui eu que inventei isso. Eu apenas era o prefeito à época. Foi uma coisa de muito debate no Brasil. Ministério do Transporte, as secretarias. Então foi muito legal aquilo. Eu me orgulho daquilo. Um dia alguém vai fazer isso. Um dia alguém vai fazer. Um governador vai chegar aqui, porque depende do governo do Estado. Porque ele não é da cidade de Vitória, ele tem que ser metropolitano. Ele só tem sentido... Entendi. Você levantou a bola para trazer parceiros para poder sair o projeto. Apresentei o presidente da República, apresentei o governador do Estado, os prefeitos participaram, mas infelizmente não foi para frente. É aquilo que você falou. Pergunta por quê? Não foi para frente. Agora, aquele era muito importante para as nossas cidades, era muito importante. Nós não teríamos esse engarrafamento, as pessoas podiam sair de casa dentro de um sistema limpo, de terno, ir para a faculdade, para o seu escritório de advocacia, para o trabalho. Era muito legal.